Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 9. Os fracassos se mobilizam mais uma vez. O ar estava rico com o aroma do chá novo. Sou grato por sua paciência e cooperação contínuas, caro leitor. Já se passou 1 mês e meio desde que comecei o ensino médio. Na maior parte, meus dias passaram sem incidentes. Ei, você pode me ouvir? A sua cabeça está bem. Horikita rudemente deu um tapa na minha testa, depois tocou a própria cabeça com a mão. Você não parece estar com febre, disse ela. Claro que não. Eu só estava perdido em pensamentos, só isso. Deixei escapar um suspiro profundo, já me arrependendo de ter dito a Horikita que a ajudaria. Acho que não adiantava chorar sobre o leite derramado. Eu me ofereci para ajudar como um meio de encorajamento, mas, pensando bem, realmente me pareceu fora do personagem. Então, minha honorável estrategista, o que devo fazer, Rum? Perguntei. Vamos ver. Obviamente, precisaremos persuadir Sudoku e os outros a participar novamente. Isso significa que você precisará rastejar e implorar para que eles voltem. Por que eu deveria fazer isso? Você é a razão pela qual o grupo se separou em primeiro lugar. A razão pela qual nos separamos foi porque eles não podiam levar os estudos a sério. Não confunda isso. Nossa! Ela pretendia ajudar Sudoku e os outros. Nunca os recuperaremos sem a ajuda de Kushida. Você entende isso, certo? Eu entendo. Sacrifícios são inevitáveis, ela resmungou. Ela parecia odiar a ideia do envolvimento de Kushida. Ainda assim, ela concordou, apesar de sua insatisfação. Este foi um grande compromisso para Horikita, que não queria que Kushida se aproximasse dela. Certo. Você pode pedir a Kushida-san para nos ajudar imediatamente, ela perguntou. Eu. Claro. Fizemos um acordo. Você concordou em ser meu burro de carga até chegarmos à classe A, então você tem que fazer o que eu mando. Não me lembrava de ter feito esse tipo de negócio. Aqui, olhe para este contrato escrito. Uau, um contrato real. Tinha meu nome e meu selo e tudo mais. Você sabe que eles podem acusá-la de falsificação de documentos, certo? Perguntei. Rasguei o contrato e joguei fora. Horikita se levantou e foi até Kushida, que estava arrumando sua mesa. Kushida-san. Há algo que eu gostaria de falar com você. Você gostaria de almoçar comigo? Horikita perguntou. Almoçar? É incomum receber um convite, seu Horikita-san. Tudo bem, eu vou. Kushida não vacilou nem um pouco. Ela caminhou com Horikita em direção ao café mais popular da escola, o Palette. Essa foi a cena da raiva anterior de Horikita, quando eu a convidei sob falsos pretextos. Horikita disse que trataria de Kushida e pagou pela bebida. Claro, eu tive que pagar por mim mesmo. Obrigada. Então, sobre o que você quer conversar? Kushida perguntou. Estou montando outro grupo de estudo para Sudoku e os outros. Você vai me ajudar mais uma vez. Qual é a sua razão para fazer isso? É realmente para Sudoku e os outros. Kushida entendeu claramente que Horikita provavelmente não estava fazendo isso por altruísmo. Não. Isto é para mim. Entendi. Então, cuide de si mesmo como sempre, Horikita-san. Você não vai ajudar alguém cujos motivos são egoístas. Você é livre para pensar o que quiser. Eu só não queria que você tentasse mentir para mim. Fico feliz que você tenha sido honesta. Ok, eu ajudo. Afinal, somos colegas de classe. Certo, Ayano Koji-kun? Sim. Você está realmente nos ajudando, eu murmurei. Há algo que eu quero te perguntar, Horikita-san. Você não está fazendo isso pelos seus amigos ou para ganhar pontos. É para que você possa ir para a classe A, certo? Sim. Eu não posso acreditar nisso, no entanto. Quero dizer, não é impossível. Oh, não estou dizendo que você é estúpida, Horikita-san.
Mas como eu coloco isso? Mais da metade da classe desistiu, sabe? Porque o abismo entre nós e a classe A é tão grande. Sim. Para ser totalmente honesta, não consigo imaginar como nos recuperaríamos. Não tenho certeza se podemos obter pontos no próximo mês. É desanimador. Horikita bateu na mesa. Eu estou indo fazer isso. Com certeza iremos conseguir, disse ela. Ayano Koji-kun, você também está mirando na classe A? Kushida perguntou. Sim. Ele trabalha como meu assistente. Horikita me deu um título sem me perguntar. Eu entendo. Eu quero entrar, Horikita-san. Para nos ajudar com o grupo de estudos. Não, não para isso. Quero trabalhar para entrar na classe A com você. Eu quero ajudar com tudo o mais que você vai fazer. Mas. Então, você não quer que eu participe? Kushida perguntou. Ela olhou para Horikita com os olhos arregalados, levando-a a responder. Tudo bem. Se tudo correr bem com o grupo de estudo, aceitarei sua ajuda para seguir em frente, respondeu Horikita. Kushida provavelmente tinha algum motivo oculto. Mesmo assim, Horikita entendeu que não tinha escolha a não ser reconhecer o valor de Kushida. Tendo conseguido uma vitória da geralmente teimosa Horikita, Kushida sentou-se com entusiasmo. Realmente. E aí? Kushida comemorou, com um olhar de alegria genuína em seu rosto. Ela parecia muito fofa desse jeito. Estou ansiosa para trabalhar com você novamente, Horikita-san. Ayano Koji-kun. Ela estendeu os braços esquerdo e direito em nossa direção. Um pouco perplexos, Horikita e eu apertamos as mãos de Kushida. No entanto, colocar Sudou-kun e os outros a bordo novamente será um problema, disse Horikita. Sim. Considerando o estado atual das coisas, provavelmente será difícil, eu concordei. Bem, você pode deixar isso comigo. É o mínimo que posso fazer depois que você me deixou acompanhá-la, disse Kushida. Eu me senti um pouco sobrecarregado com a rapidez com que Horikita e Kushida estavam se movendo. Kushida pegou o seu celular, pronta para entrar em ação imediatamente. Logo depois, Ikki e Yamauchi chegaram, parecendo que estavam nas nuvens depois de receber o convite de Kushida. Assim que eles viram Horikita e eu, porém, eles me olharam bem nos olhos. Eles pareciam perguntar silenciosamente, você contou a ela sobre o bate-papo? Achei melhor ficar calado. A culpa deles pode ajudar a fazê-los entrar na linha. Sinto muito por chamar vocês dois. Eu tenho algo para te perguntar, ou melhor, Horikita-san tem. Oh, o que é? O que você quer de nós? Que reação exagerada. Eles recuaram assustados. Vocês dois estão se juntando ao grupo de estudo de Hirata-kun. Horikita perguntou. Grupo de estudo. Não. Quero dizer, estudar é tão chato, Hirata é chato de tão popular. Além disso, planejamos estudar no dia anterior. As coisas devem funcionar. Nós nos viramos desde o colegial fazendo exatamente isso. Yamauchi assentiu com as palavras de Ikki. Eles estavam contando com uma noite inteira para salvá-los. Isso certamente soa como uma ideia que vocês dois teriam. Mas se o fizer, é muito provável que seja expulso. Você está agindo da mesma forma de sempre, disse Sudou, aparecendo. Ele olhou para Horikita. Aparentemente, Kushida também pegou o Sudou em sua armadilha de mel. Você é quem deveria estar preocupado, Sudou-kun. Você não parece ter medo de ser expulso. Eu sei disso. Deixa disso, ou eu vou bater em você. Estou ocupado com basquete agora, de qualquer maneira. Eu vou ficar bem se eu estudar antes do teste. Acalme-se, Sudou. Certo. Ikki estava agindo como se não soubesse o que eles disseram no chat. Sudou-kun, você não vai tentar estudar comigo mais uma vez. Você pode conseguir escapar se passar a noite toda, mas se isso falhar, você não poderá mais jogar basquete aqui. Certo? Horikita perguntou. Bem, eu não quero nada da sua estúpida caridade. Não esqueci o jeito idiota que você falou comigo outro dia.
Se você quer que eu participe, primeiro quero um pedido de desculpas. Completamente honesto, disse Sudou, exibindo hostilidade aberta em relação a Horikita. Embora Sudou provavelmente percebesse o perigo que corria, ele não podia descartar os insultos de Horikita. Claro, Horikita nunca lhe daria um pedido de desculpas. Ninguém jamais poderia se orgulhar de dizer algo tão falso. Eu te odeio, Sudou-kun. Que? Em vez de se desculpar, ela cuspiu palavras duras em Sudou, jogando lenha no fogo. No entanto, nossa aversão mútua é trivial agora. Vou ensiná-lo para o meu próprio bem. Você fará o seu melhor para o seu próprio bem. Estou errada. Você realmente quer subir para a classe A? Então? Mesmo que isso signifique convidar alguém que você odeia, como ele murmurou. Sim, exatamente. Caso contrário, por que alguém envolveria você voluntariamente? Sudou ficou mais abertamente irritado em resposta à incrível franqueza de Horikita. Estou ocupado com o basquete. Os outros da equipe nunca fazem pausas nos estudos, nem mesmo antes de uma grande prova. Não posso ficar para trás de todos fazendo algo tão chato quanto estudar. Como se tivesse previsto as observações de Sudou, Horikita abriu seu caderno e mostrou a ele. Na página, havia um cronograma detalhado que antecedeu o teste. Durante a última sessão, notei que o estilo de estudo não funcionou para você. Nenhum de vocês entende os fundamentos básicos. Por exemplo, seria como jogar um sapo no oceano. O sapo não teria ideia de para onde ir ou como nadar. Além disso, entendo que tirar um tempo de seus hobbies só aumentará seu estresse. Portanto, eu criei um plano. Que tipo de feitiçaria você usou para inventar isso? Tudo bem, conte-me o plano. Ele poderia arranjar tempo para estudar e atividades do clube. Sudou, acreditando que tal coisa era impossível, bufou divertido. O teste é daqui a 2 semanas. Todos vocês estudarão todos os dias durante as aulas como se sua vida dependesse disso. Eu não podia acreditar no que Horikita havia dito. Ninguém mais poderia, também. Vocês 3 não costumam trabalhar seriamente durante as aulas, não é? Ela perguntou. Você não pode saber isso sobre nós, objetou Ikki. Então, você trabalha sério. Bem. Não, nós não. Ficamos sentados até a aula acabar. Então, em outras palavras, você perde 6 horas por dia sem fazer nada. Em vez de lutar para estudar por 1 ou 2 horas disponíveis depois da aula, estamos desperdiçando um período muito maior e mais precioso. Devemos usar melhor esse tempo. Bem, certamente. Teoricamente isso funcionaria, mas, isso não é irracional. Kushida estava certa em estar preocupada. Perderam tempo justamente porque não podiam estudar normalmente. Se eles não conseguissem se disciplinar durante as aulas, duvidava que fossem capazes de entender os problemas sozinhos. Eu não consigo nem acompanhar as aulas. Eu sei. Portanto, faremos uma breve sessão de estudo durante nosso tempo livre. Com isso, Horikita virou para a próxima página, explicando os detalhes de seu plano. Após o primeiro período, todos nós nos reuníamos e discutíamos o que não havíamos entendido na palestra. Durante o intervalo de 10 minutos, Horikita explicaria as respostas para essas perguntas. Repetiríamos o processo nos próximos períodos. Claro, isso não era tão simples quanto parecia. Sudou e os outros não conseguiram acompanhar naturalmente, eles podem não conseguir apreender o material em tão pouco tempo. Espere 1 minuto. Estou meio confuso aqui. Isso realmente vai funcionar? Ikki percebeu que isso seria difícil. Sim. Quero dizer, não será impossível entender essas coisas em apenas 10 minutos de intervalo. Não se preocupe. Vou compilar as respostas para todas as perguntas e torná-las fáceis de entender. Depois disso, Ayano Koji-kun, Kushida-san e eu vamos ensiná-lo individualmente, 1 a 1. Se usássemos esse sistema, poderíamos fazê-los entender em curtos blocos de tempo. É só uma questão de explicar as respostas. Vocês 2 podem lidar com isso, certo? Horikita perguntou.
Mas ainda não acho que podemos fazer isso em tão pouco tempo. Estudar é tão difícil. Um período de aula cobre surpreendentemente pouco conteúdo. Normalmente, haverá uma página de anotações, 2 no máximo. Se você restringir apenas as coisas que estarão no teste, provavelmente poderá reduzi-lo a meia página de informações. Se de alguma forma acabarmos por não ter tempo suficiente, podemos sempre aproveitar o nosso período de almoço. Não estou dizendo que você tem que entender o material. Eu só quero que você memorize isso. Durante a aula, você deve se concentrar na voz do professor e no que está escrito na lousa. Esqueça as anotações por enquanto. Então, você está nos dizendo para não fazer anotações. Tentar memorizar coisas é surpreendentemente difícil quando você está fazendo anotações. Ela provavelmente estava certa sobre isso. Um foco em anotações simplesmente desperdiçaria um tempo precioso. De qualquer forma, Horikita traçou um plano que não consumiu nenhum tempo depois da escola. Apenas tente. Experimente antes de dizer não. Eu não quero. Prefiro gastar meu tempo de maneira diferente do que um rato de biblioteca como você. Além disso, acho que nem aprenderia a estudar com um truque tão simples e barato. Horikita elaborou cuidadosamente um plano sob medida para os 3, mas Sudou ainda não concordava. Parece que você entendeu mal. Não existem atalhos ou truques baratos quando se trata de estudar. Você apenas tem que gastar seu tempo com cuidado. Isso se aplica não apenas ao estudo, mas a todo o resto também. Ou você está me dizendo que existem atalhos e truques baratos em algo como o basquete? Claro que não. Você só melhora praticando, o tempo todo. Sudou respirou fundo, surpreso com suas próprias palavras. Para pessoas que não conseguem se concentrar ou trabalhar seriamente, é impossível. No entanto, você coloca todo o seu esforço no basquete. Quero que você aplique um pouco desse esforço para estudar, mesmo que seja apenas uma fração do que você tem. Esforce-se para continuar jogando basquete nesta escola. Não jogue fora seu próprio potencial. O compromisso de Horikita era pequeno, mas real. Sudou hesitou. No entanto, seu orgulho ainda a atrapalhava. Ele parecia incapaz de concordar com o plano. Sim, ainda não irei fazer isso. Eu entendo o que você está dizendo, mas não estou convencido. Sudou fez menção de se virar e sair, e Horikita não conseguiu detê-lo. Se ele saísse agora, o grupo de estudo provavelmente estaria morto. Normalmente eu ficaria fora disso, mas isso exigia uma ação drástica. Ei, Kushida. Você tem um namorado? Perguntei. E? O quê? Eu não. Por que você de repente me perguntaria algo assim? Ela exclamou. Se eu conseguir 50 pontos na prova, você sai comigo. Estendi minha mão para ela. E? O que você está dizendo, Ayano Koji? Não, namore comigo, Kushida. Vou ganhar 51 pontos. Ikki gritou. Não, não, eu. Vá a um encontro comigo. Eu vou te mostrar. Vou ganhar 52 pontos, disse Yamauchi. Kushida imediatamente entendeu meu plano. Que embaraçoso, eu não julgo as pessoas apenas com base em algo como pontuações de testes, sabe, ela disse. Mas eles precisam de um prêmio por tentar. Veja como Ikki e Yamauchi estão ansiosos. Eles provavelmente seriam motivados por uma recompensa. Bem então, que tal isso? Vou a um encontro com quem obtiver a pontuação mais alta no teste. Gosto de pessoas que trabalham muito, mesmo quando não gostam de fazer isso. Uau! Sim. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ikki e Yamauchi respiravam pesadamente em sua excitação. Eu logo perguntei a Sudou também. Ei, Sudou. E você? Esta pode ser a sua chance. Isso foi um pouco mais sutil do que gritar, você quer namorar Kushida? Eu geralmente entendia a personalidade de Sudou, mas ainda era difícil prever se ele concordaria. Então eu tive que encontrar um terreno comum. Um encontro, hein? Isso não soa muito mal. Caramba, acho que não tenho escolha. Tudo bem, eu vou entrar.
Sudou disse, sua voz pequena. Ele não se virou. Kushida suspirou profundamente de alívio. Lembre-se, os meninos são as criaturas mais simples do mundo. Horikita provavelmente concordou comigo. Recebemos Sudou em nosso grupo. O grupo de estudo parecia ter começado bem. É claro que ninguém de repente passou a gostar de estudar ou a sentir grande alegria nisso. No entanto, todos fizeram a sua parte para evitar a expulsão e continuar a passar tempo com os amigos. O trio de idiotas começou a mudar seu comportamento. Repetiam freneticamente tudo o que estava escrito no quadro negro, quebrando a cabeça para entender os problemas. Sudou ocasionalmente chegou perto de desmaiar durante a aula. Sua cabeça balançava para cima e para baixo quando ele começou a cochilar, mas conseguiu ficar acordado, provavelmente por causa de seus sonhos de basquete profissional. A maioria das pessoas riria de tais aspirações elevadas, mas ele as perseguia seriamente. Muitos dos alunos do primeiro ano, recém-saídos do ensino fundamental, ainda não tinham um sonho. Muitos tinham apenas uma vaga noção do que queriam que fosse seu futuro. Pelo menos Sudou já estava trabalhando duro em busca de seu sonho. Isso foi digno de elogios. Como exatamente essa escola definia um aluno exemplar? No mínimo, as pessoas não foram aprovadas ou reprovadas com base apenas em acadêmicos. Considerando o fato de Ikki e Sudou terem sido aceitos na escola, isso era óbvio. Se a escola matriculava alunos talentosos em outras áreas, porém, era estranho que eles tivessem um sistema para expulsar alunos por apenas uma nota ruim. Pelo menos, foi assim que eu vi. A menos que o próprio sistema fosse uma mentira, não havia muito que eu pudesse concluir. Eles poderiam estar criando tais problemas para alunos como Ikki e Sudou apenas para que pudessem superá-los. Provavelmente não foi tão simples. Tanto o pequeno teste que fizemos quanto as aulas, tão difíceis para pessoas como Sudou, apresentavam problemas. Assim que a aula da tarde terminou, Horikita de aparência satisfeita deu um pequeno aceno de cabeça e olhou para suas anotações. Aparentemente, ela compilou tudo junto. Embora Horikita estivesse ensinando o trio de idiotas, ela queria os melhores resultados possíveis. Essa era a natureza dela. A avaliação de nossa classe melhoraria, assim como as habilidades individuais dos alunos. No entanto, tentar obter pontuações perfeitas era um absurdo. Não pretendíamos chegar tão longe. Ajudar e que os outros a evitar o fracasso era o melhor que podíamos fazer. Quando o sinal do almoço tocou, todos correram para o refeitório. Nosso intervalo durou 45 minutos. Depois do almoço, todos concordaram em se encontrar na biblioteca para uma sessão de estudo de 20 minutos. A princípio, planejamos estudar em sala de aula. Porém, para melhor concentração, optamos por evitar barulho e utilizar a biblioteca. No entanto, o principal motivo era que Horikita queria evitar Hirata. Seu grupo de estudo também se reunia durante o almoço e, se estivéssemos revisando materiais por perto, eles provavelmente tentariam falar conosco. Horikita absolutamente não queria isso. Horikita, o que você vai almoçar? Perguntei. Bem. Ayano Koji-kun. Você quer almoçar comigo? Não tenho planos para hoje. Kushida inesperadamente pulou na minha frente. Ah, ok. Bem, então você quer comer junto com Kushida? Eu perguntei, ou pelo menos iria perguntar. Já tenho planos. Por favor, dê-me licença. Horikita se levantou e saiu da sala de aula sozinha. Sinto muito, Ayano Koji-kun. Eu estava possivelmente sendo incômodo. Kushida perguntou. O não. De jeito nenhum. Kushida acenou enquanto via Horikita indo embora, como se dissesse, tchau, tchau. Ela tinha planejado isso, por acaso. Depois que descobri o segredo de Kushida, ela foi bastante descarada sobre me manter sob controle. Embora ela dissesse que acreditava em mim, ela ainda poderia suspeitar que eu contasse a alguém. Kushida e eu fomos almoçar juntos no café. Quando chegamos, a inundação absoluta de mulheres me dominou. O que está acontecendo? Há um número insano de garotas aqui, eu disse.
Eu diria que 80% dos clientes eram meninas. Este não é realmente um lugar onde os meninos vêm para comer. O menu incluía itens como massas e panquecas, comida que só as meninas gostariam. Pessoas atléticas como Sudou provavelmente reclamariam das pequenas porções. Havia alguns caras, mas você poderia dizer que eles eram namorados ou playboys. Cada cara aqui estava sozinho com uma garota ou cercado por várias mulheres. Que tal irmos para o refeitório afinal? Eu me sinto meio desconfortável aqui, eu disse. Você vai ficar bem quando se acostumar com isso. Parece que Koenji-kun vem aqui todos os dias. Sabe? Kushida apontou para uma mesa nos fundos, onde Koenji estava sentado cercado por garotas. Ele parecia tão grande e imponente como sempre. Eu nunca o tinha visto por perto durante a hora do almoço. Foi para lá que ele foi. Ele parece muito popular. Essas garotas ao redor dele são todas do terceiro ano. Kushida também ficou surpresa. Eu ouvi parte da conversa entre Koenji e as meninas mais velhas. Aqui, Koenji-kun, diga disse uma delas. Haha. Assim como eu pensei, garotas mais maduras são as melhores. Ele certamente não se mostrava tímido perto das garotas do terceiro ano. Em vez disso, ele comeu sua comida enquanto elas praticamente o pressionavam. Esse cara é realmente outra coisa, eu murmurei. O nome dele parece estar circulando ultimamente. As pessoas estão falando sobre ele. Entendo. Então, aquelas garotas estavam atrás do dinheiro dele. Que mundo triste. Essas garotas estão apenas sendo realistas. Você não pode se dar ao luxo de comer só de sonhos, disse ela. Você é realista, Kushida. Eu diria que sou um pouco sonhadora. Algo como um cavaleiro de armadura brilhante seria legal. Um cavaleiro de armadura brilhante, Sentamo-nos o mais longe possível de Koenji. E você, Ayano Koji-kun? Você gosta de garotas como Horikita-san? Ela perguntou. Por que você mencionou Horikita? Bem, você está sempre com ela. Ela não é fofa. Bem, eu certamente pensei que ela era bonita. Por fora, porém. Sabe de uma coisa, Ayano Koji-kun? Você chama a atenção das garotas já há algum tempo. Você está no gráfico de classificação dos alunos do primeiro ano. Chamei a atenção delas. Eu. Além disso, o que seria esse gráfico de classificação? Aparentemente, nós, homens, fomos avaliados sem nem perceber. Era como a classificação que fizemos para o tamanho dos seios das meninas. Bem, existem muitos rankings diferentes, sabe? O ranking dos caras gostosos. O ranking dos ricos. As classificações dos nojentos. Ok, isso é o suficiente. Acho que não quero ouvir mais nada. Não se preocupe. Você está classificado em um respeitável quinto lugar no ranking de caras gostosos. Parabéns! A propósito, Satonaka-kun na classe A está em primeiro lugar. Hirata-kun está em segundo. Os meninos do terceiro e quarto lugar estão na classe A. Eu sinto que Hirata-kun ganha muitos pontos por causa de sua aparência e personalidade. Eu não esperaria nada menos da estrela da classe D. Até as garotas da classe C e acima o notaram. Tudo bem, eu ficar feliz com isso. Perguntei. Claro. Ah, mas você também se classificou bem alto em melancolia. Vamos ver. Olhei para o celular de Kushida. Realmente havia muitos gráficos de classificação diferentes. Eu vi uma classificação bastante perturbadora intitulada Meninos que deveriam morrer. Melhor não olhar para isso. Você não está realmente feliz com isso. Você está em quinto lugar. Acho que se eu me importasse com a popularidade seria diferente, mas eu realmente não sinto nada. Além disso, nenhuma garota jamais colocou uma carta com um adesivo de coração na minha bolsa. Então, todo mundo participa disso. Bem, nem todas, mas muitas pessoas o fazem. Mas não sei o número exato de votos. Os comentários também são anônimos. Em outras palavras, muitas variáveis desconhecidas dificultavam. Eu acho que você provavelmente está em desvantagem, Ayano Koji-kun.
Do meu ponto de vista, você definitivamente é atraente o suficiente para ser considerado um cara gostoso, mas não acho que as pessoas diriam que você é tão bonito ou se destaca tanto quanto Hirata-kun. Você não é excepcionalmente inteligente, não tem habilidade atlética excepcional e não é um grande conversador. Falta alguma coisa, algum elemento de atratividade, sabe? Em outras palavras, não havia nada de atraente em mim. Ai! Eu sinto como se tivesse levado uma facada no coração. Desculpe. Eu provavelmente deveria ter me segurado um pouco. Kushida parecia envergonhada. Ei, Ayano Koji-kun. Você teve uma namorada no fundamental. Seria ruim se eu não tivesse. Então, você não tinha uma. Haha, não. Não, não é ruim. Classificação, hein? O que as meninas pensariam se os meninos fizessem algo assim? Elas provavelmente os considerariam os mais baixos dos baixos. Seu sorriso não alcançou seus olhos. Bem, isso era de se esperar. Se os meninos classificassem as meninas por fofura, as meninas objetariam veementemente. Havia um duplo padrão definido em jogo. De qualquer forma, Kushida não parecia estar me tratando de maneira diferente do que antes. Achei que as coisas poderiam ter mudado desde que descobri seu lado secreto. Ei! Você não precisa se forçar a falar comigo se não quiser, eu disse. Não, não é que eu não queira. Falar com você é divertido, Ayano Koji-kun. Mas você não disse que me odiava. Hahaha, sim, eu disse. Desculpe, mas é assim que eu realmente me sinto. Bem, isso doeu. Mesmo que ela estivesse sorrindo, ela me odiava. Este foi o pior. Para dizer a verdade, convidei você para almoçar hoje porque queria verificar com você. Hipoteticamente, se você tivesse que escolher Horikita-san ou eu como sua aliada, quem você escolheria, Ayano Koji-kun? Você me escolheria. Não sou aliado ou inimigo de ninguém. Eu sou neutro. Existem algumas situações em que você não pode evitar problemas mantendo-se neutro. É maravilhoso se opor à guerra, por exemplo, mas você pode se ver no meio de um tumulto em algum momento, sabe? Se Horikita e eu entrarmos em conflito, espero que você coopere comigo, Ayano Koji-kun. Quando você diz isso. De qualquer forma, tente se lembrar que estou esperando sua ajuda. Esperando, né? Se você pedir minha ajuda, sua primeira prioridade provavelmente deve ser explicar a situação. Kushida, ainda sorrindo, balançou a cabeça enfaticamente. Primeiro, precisaríamos construir uma relação de confiança mútua. Eu suponho. Nem Kushida, e nem eu consigo nos entender ainda. Talvez no futuro eu tivesse um conhecimento mais profundo dela. Nós nos reunimos na biblioteca 1 minuto depois do combinado. Todos estavam com os cadernos abertos, prontos e esperando. A biblioteca era um local de estudo popular, ao que parecia. Do primeiro ao terceiro ano lutou para subir no ranking. Eu entendi com um olhar. Você está atrasado, disse Horikita. Desculpe, as multidões dificultaram nossa chegada. Vocês dois não almoçaram juntos, não é? E que se virou para nós, seus olhos desconfiados. Kushida e eu tínhamos comido juntos, mas talvez fosse melhor manter essa informação privada. Sim. Nós almoçamos juntos, disse Kushida. Teria sido melhor se ela não tivesse dito nada. Com certeza, e que os outros olharam para mim, seu descontentamento claro? E que olhou para mim como se eu fosse seu inimigo ancestral. Horikita falou sem olhar para cima. Depressa, disse ela. Ok. Ao comando frio de Horikita, sentei-me e peguei meu caderno. Achei que poderia precisar de mais ajuda nisso, mas geografia é realmente muito fácil. Química também não foi tão difícil quanto eu pensei que seria. Iki e Yamauchi pareciam satisfeitos. A maioria dos problemas se resume à memorização, certo? Você não pode resolver muitos problemas em inglês ou matemática se não entender o básico, no entanto. Não baixe a guarda. Acho que pode haver perguntas sobre eventos atuais no teste também. Eventos atuais.
Eventos do passado recente relacionados à política ou à economia. Isso significa que as perguntas podem não ser limitadas pelo que está escrito no livro didático. Gur, isso não é contra as regras. Isso significa que não temos ideia do que vai cair na prova, não é? Então é por isso que você deve estudar tudo. De repente eu odeio geografia. Embora o teste possa abranger eventos atuais, achei que seria bom ignorá-los por enquanto. Se você se preocupasse demais, provavelmente perderia algo importante e sofreria por isso. Não deveríamos nos apressar. Perguntei. Estávamos perdendo um tempo precioso falando sobre isso ou aquilo. Sim. Perdemos tempo porque alguém se atrasou. Você ainda está me criticando por isso. Aqui está uma pergunta para todos. Quem inventou o raciocínio indutivo? Foi aquele cara que aprendemos na aula antes, certo? Foi. E que vasculhou o seu cérebro e girou sua lapiseira. Ah, é isso? Aquele cara. O nome dele me deixou com muita fome. Francis Xavier. Ou algo assim, certo? Sudou perguntou. Perto, mas errou. Eu lembro. Francis Bacon. E que gritou. Está correto. Sim. Eu definitivamente vou conseguir uma pontuação perfeita. Não, na verdade não. Se todos conseguirmos manter esse ritmo por mais uma semana, todos podem evitar o fracasso. Por favor, estejam atentos à sua saúde, pessoal. Se você ficar doente, terá menos tempo para estudar. Kushida entendeu que não tínhamos mais espaço de manobra. Não se preocupe. Não sobre aqueles três, de qualquer maneira. Horikita resmungou. Exatamente como eu esperava de você, Horikita-chan. Eu sinto que você está começando a ter um pouco de fé em nós. Na verdade, ela provavelmente quis dizer algo mais como idiotas não pegam resfriados. Ei, fique quieto. Sua tagarelice está ficando irritante. Um aluno próximo se virou para olhar para nós. Desculpe. Acho que me empolguei um pouco. Estou tão feliz por ter feito algo certo. Você sabia que Francis Bacon foi o cara que inventou o raciocínio indutivo? Não vou perder pontos nessa questão, disse Ikki, rindo tolamente. Vocês poderiam ser alunos da classe D, por acaso? Um grupo de meninos olhou para nós ao mesmo tempo. Sudou, aparentemente irritado com isso, parecia levemente zangado quando disse, e daí? Qual é o problema se estamos na classe D? Você tem algum problema com isso? Não tem problema. Eu sou Yamawaki, da classe C. Prazer em conhecê-lo. Yamawaki riu. Devo dizer que estou feliz que eles separaram as classes nesta escola por habilidade. Dessa forma, não preciso estudar com perdedores como você. O que você disse? A raiva de Sudou explodiu. Não fique bravo. Eu só falei a verdade. Eu me pergunto. Se nós lutássemos, quantos pontos você perderia? Oh, espere, vocês não têm pontos a perder, não é? Nesse caso, você provavelmente seria expulso, certo? Tudo bem, por mim. Pode vir. Os gritos de Sudou atraíram atenção e olhares de desgosto. Se as coisas piorassem muito, o professor provavelmente ficaria sabendo. Ele está exatamente certo? Não temos certeza do que acontecerá se você criar uma confusão. Você deve se lembrar de que você pode ser expulso na pior das hipóteses. Eu particularmente não me importo que você esteja falando mal de nós, mas você está na classe C, certo? Honestamente, você não deveria se gabar disso, disse Horikita. Claramente houve erros de cálculo na colocação das classes C e A, mas vocês ainda estão em um nível completamente diferente. Esse é um padrão de medição bastante inconsistente. Do jeito que eu vejo, fora a classe A todos são agrupados juntos. Yamawaki parou de rir e agora olhou para Horikita. Uau! Para um produto defeituoso que não pôde fazer um único ponto, você é muito atrevida, não é? Você achou que poderia dizer o que quiser só porque tem um rosto bonito. Obrigada por sua declaração totalmente incoerente e irrelevante.
Nunca me preocupei muito com minha aparência até agora, mas depois de ser elogiada por você, devo dizer que me sinto um pouco desconfortável. Tish. Yamauaki bateu na mesa e se levantou. Ei! Relaxa. Se formos nós que começarmos a brigar, a notícia vai se espalhar e estaremos em apuros. Os outros alunos da classe se puxaram as mangas de Yamauaki, segurando-o. Você sabe que será expulso se falhar no próximo teste, certo? Estou ansioso para ver quantos de vocês serão expulsos. Infelizmente para você, ninguém da classe D será expulso. Antes de se preocupar conosco, porém, talvez você deva se preocupar com sua própria classe. O orgulho vem antes da queda. Hahaha. Nós sermos expulsos. Não brinque. Não estamos estudando apenas para evitar a reprovação. Estamos estudando para melhorar nossas notas nas provas. Não nos coloque junto com você, disse Yamauaki. Além disso, estar feliz porque você sabe quem é Francis Bacon. Você é louco. Porque você está estudando coisas que nem estão na prova. E Horikita parecia perplexa. Espere, vocês não sabem o que está na prova? Não é de admirar que sejam chamados de produtos defeituosos. Já chega de você. Sudou, prestes a realmente perder a paciência, agarrou Yamauaki pelo colarinho. Ei! Você realmente vai ficar violento mesmo que isso te faça perder pontos. Você está bem com isso? Não temos pontos a perder. Sudou puxou o braço para trás. Ei! Ele realmente iria bater nesse cara. Eu sabia que deveria detê-lo. Eu me levantei, então ok, pare. Parem. Uma aluna gritou para nós. Sudou parou em resposta. O quê? Isso não envolve você. Fique fora disso, ele disse. Não me envolve. Estou tentando usar a biblioteca, então isso me envolve. Se você quiser ficar violento, posso sugerir que eu faça do lado de fora. Em resposta ao argumento desinteressado, mas lógico, da bela loira, Sudou soltou Yamauaki. Além disso, você não acha que está provocando-o? Se as coisas continuarem assim, terei que denunciá-lo à escola. Você quer isso? Desculpe. Não queremos isso, Ichinose, disse Yamauaki. Ichinose. Eu já tinha ouvido esse nome uma vez antes. Espere. Aquele era a aluna da classe B que estava conversando com Hoshinomiya Sensei. Venha, vamos. Se tentarmos estudar aqui, vamos pegar a idiotice pelo ar. Sim. Com essas últimas palavras, Yamauaki e seu grupo partiram. Se você vai estudar aqui, por favor, haja como adulto. Obrigada, disse Ichinose. Observando sua galante partida, tive que acenar com admiração. Ao contrário de Horikita, ela conseguiu manter todos na linha. Eu não pretendia criar o caos. Eu só falei a verdade. A verdade levou ao caos, no entanto. Ei! Ele disse que essa questão não estava na prova, não disse. O que você quer dizer? Trocamos olhares. Shabashira Sensei nos disse que o material sobre a Era dos Descobrimentos estaria no teste. Horikita e eu escrevemos isso. Isso significa que cada classe recebe um teste diferente. Isso parece improvável. O teste deve ser o mesmo para todos na mesma série. Horikita estava certa. Os mesmos problemas fundamentais dos 5 tópicos principais devem ser apresentados no meio do semestre de todos. Caso contrário, não ficaria claro como julgar nossa aptidão. A classe C havia aprendido que o teste mudaria antes de qualquer outra pessoa. Ou a classe D foi o único grupo deixado de fora. Ficamos perplexos à luz dessa nova informação. E se o teste de cada classe tivesse questões de estudos sociais diferentes? Não. E se não fossem apenas estudos sociais? E se todas as perguntas do teste fossem completamente diferentes? Se fosse esse o caso, teríamos desperdiçado uma semana inteira de estudos. Dispensamos o grupo 10 minutos antes de nosso intervalo para o almoço terminar. Organizamos nossas bolsas e fomos em direção à sala dos professores.
Precisávamos confirmar exatamente o que o teste cobriria. Shabashira-sensei, temos uma pergunta urgente. Exatamente a entrada teatral. Você surpreendeu os outros professores, disse ela. Peço sinceras desculpas pela invasão repentina. Está bem. Estamos no meio de algo, então, por favor, seja breve. Shabashira-sensei continuou a escrever em seu caderno. Shabashira-sensei, na semana passada, quando você nos disse qual material o teste cobriria, você cometeu um erro. Um pouco mais cedo hoje, alguns alunos da classe C nos disseram que o material da prova seria diferente do que esperávamos. Shabashira-sensei ouviu em completo silêncio e nem piscou quando Horikita falou. Então, ela largou a caneta. Isso mesmo. Os tópicos do teste mudaram na última sexta-feira. Desculpe, devo ter esquecido de informá-los. O quê? Ela rabiscou algo em uma página de seu caderno, rasgou e entregou a Horikita. Ela havia anotado os números das páginas do livro didático que se referia ao material que já havíamos abordado em aula. A maior parte do novo material era de antes de começarmos o grupo, coisas que estudou e os outros não tinham aprendido. Graças a você, Horikita, consegui corrigir meu erro. Sou grata a todos vocês. Isso é tudo. Obrigada. Espere um minuto, Sai-chan-sensei. Não é muito tarde para isso. Eu não acho. Você ainda tem uma semana. Se você usar esse tempo de estudo com sabedoria, deve ser fácil. Certo. Shabashira-sensei tentou nos expulsar da sala dos professores sem a menor hesitação. No entanto, nenhum de nós se moveu. Mesmo se você ficar, nada vai mudar. Você entende isso, não é? Ela perguntou. Vamos. Mas, Horikita-chan, não podemos simplesmente aceitar isso. Como Shabashira-sensei disse, ficar seria uma perda de tempo. Em vez disso, devemos começar a estudar os materiais de teste revisados. Mas... Horikita deu meia volta e saiu da sala dos professores, Sudou e os outros relutantemente a seguiram. Shabashira-sensei nem olhou para nós quando saímos. Eu pensei que ela iria se desculpar por cometer tal erro, mas ela não o fez. Na verdade, pensei que alguns dos outros professores poderiam reagir a esse incidente. Apesar do fato de que este foi um erro muito sério para uma professora responsável pela classe, nenhum dos outros professores parecia se importar. Hoshinomiya-sensei estava sentada próxima. Nossos olhos se encontraram. Ela deu um pequeno sorriso e acenou como se dissesse olá. Bem, isso era alguma coisa, pelo menos. No entanto, não pensei que nossa professora simplesmente se esqueceu de nos dizer o que seria abordado no teste. Quando entrei no corredor, o sinal da aula da tarde tocou. Kushida. Eu tenho um pequeno favor que quero pedir a você, eu disse. O que é? Eu quero que você conte ao resto da classe sobre as mudanças no teste. Com isso, entreguei a ela o papel de Shabashira-sensei com os números do livro didático. Tudo bem, mas, posso fazer isso. Você é a melhor candidata que temos. Não há dúvida em minha mente. Além disso, não podemos fazer o teste quando não sabemos o que vai estar nele. Ok, eu entendo. Deixe para mim. Vou contar a Hirata-kun e a todos os outros. Vou me preparar para amanhã. Até então, eu deveria ter reduzido tudo o que vamos precisar. Horikita se esforçou para parecer calma, mas eu podia sentir sua ansiedade. Aquele tempo que passamos estudando foi desperdiçado e voltamos à estaca zero. Além disso, agora só tínhamos mais uma semana. Porém, nossa maior preocupação era manter o trio de idiotas motivado. Horikita. Sei que tenho sido difícil, mas conto com você. Sudou curvou-se para Horikita enquanto falava essas palavras. A partir de amanhã, farei uma pausa nas atividades do clube. Isso é o bastante. O quê? Considerando que tínhamos apenas uma semana e o tempo era essencial, foi uma decisão racional. No entanto, a oferta surpreendeu tanto Horikita que ela não pôde aceitar imediatamente. Isso realmente está bem para você. Vai dar muito trabalho.
Estudar dá muito trabalho, não é? Sorrindo, Sudou deu um tapinha no ombro de Horikita. Sudou-kun, você está falando sério? Ela perguntou. Sim. Quero dizer, estou irritado com nossa professora responsável e com aqueles idiotas da classe C agora também. Você poderia chamar isso de uma bênção disfarçada. Depois de ser encurralado, Sudou finalmente desenvolveu uma atitude positiva em relação aos estudos. Ele provavelmente percebeu que se não desse o seu melhor, não poderia passar no teste. Sua declaração inspirou Ikki Yamauchi. Acho que não temos escolha. Vamos nos esforçar mais também, disse Ikki. Eu entendo. Se você estiver preparado, podemos trabalhar juntos. No entanto, Sudou-kun. Horikita removeu friamente a mão de Sudou de seu ombro. Por favor, não me toque. Se você fizer isso de novo, eu não vou te mostrar nenhuma misericórdia. Você não é nada fofa, moça. Definitivamente vamos fazer isso. Sim. Eu também. Kushida, que também parecia motivada, estendeu o punho. Vamos, Ayano Koji-kun. Você também vai fazer o seu melhor, ela exclamou. E? Não, eu. Não me diga. Já desistiu de estudar? Pensei um pouco sobre isso. Você prometeu que trabalharia comigo. Você esqueceu? Perguntou Horikita enquanto olhava para mim. Não sou um bom professor. As pessoas têm pontos fortes e fracos diferentes, certo? Para ser honesto, Horikita e Kushida eram melhores professores do que eu. Eu não me considerava realmente capaz de ensinar os outros. Seus resultados de teste não foram tão ruins, foram. Não resta muito tempo, então pode ser mais eficaz se Horikita e Kushida trabalharem juntas para ensinar os três, em vez de dar aulas particulares. Além disso, outra coisa está me incomodando. Algo incomodando você. O que aconteceu na sala dos professores era sério demais para eu ignorar. Quando chegou a hora do almoço, levantei-me rapidamente e fui em direção ao refeitório com passos firmes. Aonde você está indo? Kushida percebeu que eu saí correndo da sala e me seguiu. Ela apareceu diante de mim, me parando no meio do caminho. É hora do almoço. Pensei em ir ao refeitório. Se importa se eu for com você? Eu realmente não me importo. Mas há um monte de outras pessoas que você poderia perguntar, você sabe. É verdade, eu tenho muitos amigos para almoçar, mas você não tem ninguém, Ayano Koji-kun. Mesmo que você normalmente procure Horikita-san, você não falou com ela hoje. Outro dia, você não disse que algo estava incomodando você sobre o que aconteceu na sala dos professores? O que era? Kushida, como sempre, estava bastante observadora. Para ser honesto, eu não queria fazer isso com ninguém, mas decidi que Kushida provavelmente estava bem. Eu descobri o segredo dela por pura coincidência. Ela não faria nada estúpido. Posso contar se você prometer que não contará a mais ninguém. Eu sou boa em guardar segredos. Kushida e eu fomos juntos para o refeitório. Atravessamos a multidão e finalmente chegamos à máquina de vale-refeição. Comprei ingressos para 2 porções, mas não fiz fila no balcão. Em vez disso, fui para o lado da máquina de venda automática e olhei para os alunos que examinavam o menu. O que foi? Kushida inclinou a cabeça e pareceu intrigada quando comecei a estudar a máquina. Isso pôde responder o que estava me incomodando. Continuei observando os alunos enquanto eles compravam o bentô na máquina de bilhetes. Depois de observar cerca de 20 alunos, meu alvo apareceu. Ele comprou seu vale-refeição e caminhou até o balcão com passos pesados e firmes. Ok, vamos lá, eu disse. Ok. Rapidamente trocamos nossos ingressos por nossas refeições e nos sentamos na frente do aluno de pés pesados. Com licença. Você é um veterano? Perguntei. Quem é você? O aluno nos olhou calmamente, com uma expressão de completo desinteresse em seu rosto. Você é um estudante do 2º ano. 3º ano. 3º ano. Deixe-me adivinhar, você é do 1º ano. Eu sou Ayano Koji, da classe D. Você também está na classe D, não é?
O que isso tem a ver com você? Kushida olhou para mim com surpresa, como se perguntasse, como você sabia? Porque ele está limitado a comer as refeições gratuitas. Não é muito gostoso, e? Perguntei. Ele estava comendo a refeição gratuita de vegetais. O que você quer? Você é realmente irritante. Ele pegou sua bandeja e fez menção de se levantar, mas eu o impedi. Eu quero te perguntar uma coisa. Se você ouvir, eu lhe mostrarei minha gratidão. Gratidão. A agitação do refeitório abafou minha voz. Os alunos estavam todos absortos em conversar agradavelmente com seus amigos. Você ainda tem os problemas do teste intermediário do primeiro semestre do seu primeiro ano. Ou, se não, você conhece alguém da sua turma que tem. Você pelo menos entende o que está perguntando. Ele disse. Não é particularmente estranho, e não achei que fosse contra as regras da escola estudar usando problemas de testes antigos. Por que você está me perguntando? Isso é simples. Eu acreditava que teria a maior chance de sucesso se trabalhasse com alguém que não tem nenhum ponto. Honestamente, aquela refeição de vegetais grátis não parece boa. Claro, as coisas seriam bastante diferentes se você realmente gostasse de comer o conjunto de vegetais. O que você acha? Quanto você vai pagar? 10.000 pontos. Isso é o mais alto que eu vou. Não tenho os velhos problemas de teste, mas conheço alguém que tem. Se você quiser que ele o ajude, porém, precisará oferecer pelo menos 30.000 pontos. Se você tem isso, é o ideal. Receio que 30.000 não seja uma opção para mim. Eu não tenho tanto. Quanto você tem? 20.000. Então 20.000, não, 15.000 devem servir. Nada abaixo disso. 15.000, hein? Se você chegou ao ponto de pedir problemas antigos de teste para um estranho, deve estar muito desesperado, não é? Bem, a escola expulsará impiedosamente qualquer aluno que tirar nota baixa. Nenhum dos meus colegas está mais aqui. Eu entendo. Eu pagarei os 15.000 pontos. Então temos um acordo. Claro, terei que pedir para você transferir os pontos com antecedência. Tudo bem, mas se você fizer qualquer coisa para nos apunhalar pelas costas, não vou te perdoar. Mesmo se você for um veterano, farei tudo e qualquer coisa que puder para garantir que você seja expulso. Você é um monstro. Tudo bem, eu entendo. Além disso, quando você transfere pontos, sempre fica registrado. Se espalhar o boato de que alguns alunos do primeiro ano me enganaram, isso pareceria ruim. Tudo bem, então. Já que estou pagando 15.000 pontos, você pode dar um pequeno bônus. Quero ver as respostas do teste surpresa que fizemos depois de sermos admitidos. Tudo bem. Vou colocar isso também. Acho que suas preocupações são inúteis, no entanto. Parecia que ele entendia o que eu queria. Muito obrigado. Depois que fizemos nosso acordo, ele saiu rapidamente. Ele provavelmente não queria ser notado. E, Ayano Koji-kun, o que você fez agora? Isso foi o correto de se fazer? Kushida perguntou. Não tem problema. As regras da escola permitem transferências de pontos, então não houve violação. Você pode estar certo, mas não está trapaceando com os velhos problemas do teste. Trapaceando? Eu não acho. Se a escola não permitisse, eles teriam delineado nas regras da escola, para começar. Além disso, me senti mais confiante depois de ver aquele aluno do terceiro ano. Ou seja, não é incomum que os alunos troquem pontos dessa maneira. E meu pedido não o surpreendeu particularmente e ele aceitou rapidamente. Esta provavelmente não é a primeira vez que ele negocia assim. Ele não apenas tinha a folha de respostas do exame de meio de semestre do primeiro ano, mas também a folha de respostas do teste simulado que fizemos depois de sermos admitidos. Se ele ainda as tem, está claro o porquê. Os olhos de Kushida se arregalaram em choque. Ayano Koji-kun, o que você fez foi inesperadamente ousado. É apenas um pouco de segurança para evitar que Sudo e os outros sejam expulsos. Mas,
Se as velhas respostas do teste forem inúteis, então terá sido em vão. Quero dizer, as perguntas dos testes anteriores são antigas, não são, eles podem ser completamente sem relação com o que é apresentado no teste deste ano. Os problemas podem não ser exatamente os mesmos, mas certamente haverá semelhanças. Percebi uma dica naquele último exame simulado que fizemos. Uma dica. Você notou os problemas realmente difíceis ao lado do simples, certo? Sim, eu notei. As perguntas finais, certo? Eu não as entendia. Fiz algumas investigações e descobri que essas perguntas estavam nos testes dos alunos do segundo e terceiro ano. Em outras palavras, um aluno do primeiro ano geralmente não entenderia como resolvê-las. Não seria inútil a escola nos lançar propositalmente problemas que não podemos resolver? Essas perguntas não existem simplesmente para medir nossa capacidade acadêmica. Agora, suponha que os problemas no teste simulado que fizemos fossem exatamente os mesmos problemas no antigo teste simulado. O que aconteceria? Se eu tivesse visto o teste antigo, teria sido capaz de responder a todas as perguntas, disse ela. A mesma coisa provavelmente se aplicaria ao exame intermediário também. Pouco tempo depois, aquele aluno do terceiro ano me enviou uma mensagem com um arquivo de imagem anexado. Eram as velhas perguntas do teste. Primeiro, verifiquei o teste simulado. A chave era se os últimos 3 problemas eram ou não os mesmos. Kushida deve ter ficado curiosa também, porque ela se aproximou e tentou espiar meu telefone. Bem? E então ela perguntou. Eles são iguais. Cada palavra é idêntica. A prova daquele ano e a deste ano são exatamente as mesmas, em todos os sentidos. Isso é incrível. Então, se mostrarmos isso para todos na classe, isso significará uma vitória fácil. Devemos mostrar isso a todos os nossos outros amigos, não apenas Sudoku. Não, vamos esperar. Não vamos mostrar para Sudoku e os caras ainda. Por quê? Você teve todo o trabalho de usar tantos de seus pontos para isso. Se eles descobrirem que as velhas perguntas do teste seriam eficazes, sua motivação para estudar desapareceria. Precisamos ter cuidado com o excesso de confiança. Afinal, mesmo que os simulados tenham sido idênticos, é possível que as questões apresentadas no semestre deste ano não sejam as mesmas do ano passado. Esses papéis de teste antigos eram seguros. Ok, então como você vai usá-los? Vou divulgar na internet um dia antes da prova. Dizemos a todos que os problemas do teste antigo são geralmente os mesmos do novo. Então o que você acha que vai acontecer? Naquela noite, todos estarão debruçados sobre suas mesas, tentando freneticamente memorizar todos os problemas. Exatamente. Os alunos com pouca compreensão do básico provavelmente não seriam capazes de memorizar tudo em um único dia. No entanto, não estávamos buscando pontuações perfeitas desta vez. O crucial era evitar falhar. Se formos gananciosos, podemos acabar cavando nossas próprias sepulturas. Com esse plano, provavelmente conseguiríamos que todos da classe D fossem aprovados. Quando você teve a ideia de pegar os testes antigos? Ela perguntou. Eu considerei isso quando soubemos que o material de teste seria diferente. No entanto, tive um palpite quando nos contaram pela primeira vez sobre o exame intermediário. E, há tanto tempo, havia algo muito peculiar na maneira como Shabashira Sensei nos contou sobre o teste. Como nossa professora responsável, ela tinha uma compreensão clara das notas e desempenho acadêmico de todos. Apesar disso, ela parecia absolutamente certa quando nos disse que havia uma maneira de passarmos nesse teste. Em outras palavras, ela indicou que havia uma maneira infalível de salvarmos a todos. E isso é, os antigos testes. Isso pode estar relacionado ao motivo pelo qual Sudou e Kiyamauchi foram admitidos nesta escola, apesar de serem academicamente pobres. Mesmo que não conseguissem tirar boas notas estudando com antecedência, talvez houvesse outros meios de resolver o problema, um plano B que pudessem usar para evitar a expulsão.
Isso significava que era possível para qualquer um obter uma pontuação quase perfeita se conseguisse os antigos papéis do teste. Isso é o que eu tirei da situação, de qualquer maneira. Ayano Koji-kun, você realmente é uma pessoa incrivelmente observadora, não é? Eu sou apenas astuto. Além disso, não acreditava que poderia passar no meio do semestre sem alguma ajuda. Eu só estava procurando tornar as coisas mais fáceis para mim. Kushida sorriu como se algumas engrenagens estivessem girando em sua mente. Tenho mais um favor a pedir. Você poderia, por favor, dizer a todos que você tem os testes antigos, Kushida? Quero que diga que os conseguiu de um aluno do terceiro ano de quem você é próxima. Tudo bem, mas, você está bem com isso, Ayano Koji-kun. Gosto de evitar problemas. Eu não quero me destacar. Além disso, nossos colegas confiam em você, Kushida. Acho que seria melhor se você contasse a eles. Eu entendo. Se você diz, Ayano Koji-kun. Obrigado. Não diga mais nada, no entanto. Precisamos evitar chamar muita atenção. Ok, podemos manter esse segredo entre nós. Sim, isso é o que eu estava pensando. Você não sente que um estranho vínculo de confiança mútua se forma entre pessoas que compartilham um segredo? Eu não sei sobre isso. Eu certamente espero que sim. Obrigada, respondeu Kushida. Eu realmente não sabia o que ela queria dizer com isso.